E aí, meu povo? Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Eu sou a Natália Souza, do time de História do Descomplica, e aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. Bora lá? Mas antes de embarcarmos nessa jornada, na descrição tem um link para o mapa completo disponível para download, beleza? Baixa lá! Bom, você sabe dizer quais foram os presidentes mais recentes do Brasil? Beleza, então escreve aí nos comentários. Mas se você não sabe, não se preocupa, porque o nosso rolê de hoje está todo trabalhado na retrospectiva presidencial do século XXI. Vamos juntos? Para começarmos esse rolê de volta ao passado, nem tão passado assim, é legal entender como chegamos ao regime de governo recente em que estamos. Portanto, vamos chamar no contexto histórico. Depois de 21 anos de ditadura militar, o Brasil passou por um processo de redemocratização e inaugurou o que conhecemos hoje como a nova república. Aqui, vale ressaltar que a retomada da democracia contou com a intensa movimentação de diversos grupos da sociedade brasileira, como os estudantes, os sindicalistas, os artistas e entre outros. O novo período marcou, então, a transição de um regime autoritário para um regime democrático a partir da Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã, promulgada durante o governo de José Sarney. A Constituição Cidadã foi um marco da retomada da democracia no país, uma vez que assegurou a liberdade civil e política da população. Mas não pensem que a partir daí foi tudo mil maravilhas não, hein? Foi um período bem conturbado, marcado pelo impeachment de Fernando Collor, em 1992, por exemplo. Portanto, é dentro desse contexto de consolidação da via democrática que os presidentes do século XXI foram eleitos, como veremos a seguir. Apesar de o governo de Fernando Henrique Cardoso ter se iniciado em meados do século XX, por ter assumido 2 mandatos, o seu governo durou até o início do século XXI. Popularmente conhecido como FHC, o ex-presidente assumiu o cargo em janeiro de 1995. Sociólogo de formação, Fernando Henrique foi eleito pelo PSDB nas eleições de 1994. Porém, FHC já tinha uma carreira política e havia sido ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda de Itamar Franco. Durante seu período como ministro, foi um dos responsáveis pela criação do Plano Real, que ajudou a estabilizar a economia do país. Seu governo foi marcado pela implantação da agenda neoliberal no Brasil, projeto que já havia sido iniciado pelos seus antecessores. Portanto, houve uma maior abertura da economia do país para o capital estrangeiro e a privatização de estatais ligadas a áreas estratégicas para o país, como a Vale do Rio Doce, por exemplo. Foi também durante o seu mandato que ocorreu a terceirização de serviços considerados não essenciais. No âmbito social, o governo de FHC criou alguns programas sociais, como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Bolsa Renda, por exemplo. E também foi o governo de Fernando Henrique Cardoso que conseguiu aprovar no Congresso a emenda constitucional de reeleição presidenciável em 1997. Seu sucessor foi Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido popularmente como Lula. Eleito nas eleições de 2002 pelo Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente do Brasil foi líder sindical dos metalúrgicos durante a ditadura militar e já havia tentado se eleger 3 vezes. Seu governo se iniciou em janeiro de 2003. O governo do ex-presidente Lula foi marcado por uma relativa estabilidade econômica através de práticas como o controle da inflação e a estabilidade do real. Durante o seu mandato, também houve um alto crescimento do PIB, um maior crescimento econômico e a diversificação das relações comerciais. Um dos grandes feitos do governo Lula foi ter conseguido, a princípio, reduzir os impactos da crise econômica que assolou os Estados Unidos e, consequentemente, uma parte do mundo, em 2008. Dando continuidade a um processo iniciado pelos seus antecessores, o presidente Lula fortaleceu a diplomacia brasileira e colocou o país como um ator importante na esfera internacional. Sua política externa atuou especialmente na união do Brasil a países em desenvolvimento e procurou fortalecer os laços com a América do Sul. O grande marco do seu governo foi, sem dúvida, a expansão e reformulação dos programas de distribuição de renda elaborados por seu antecessor, com a criação do Bolsa Família e do Fome Zero. A aplicação desses programas foram considerados os grandes motivadores da saída do Brasil do mapa da fome em 2014, durante o governo da sua sucessora. Apesar de todo o crescimento e diminuição da pobreza no país, durante o período, a era Lula também foi marcada por um dos maiores escândalos de corrupção da política brasileira dos últimos tempos, o Mensalão. Resumidamente, o esquema funcionava através da compra e venda de votos no Congresso e do pagamento de propina para a aprovação de projetos ligados ao governo federal. O escândalo envolveu uma série de partidos políticos, e especialmente o partido do então presidente Lula, o PT.
Em 2016, o próprio ex-presidente Lula virou réu na Operação Lava Jato e foi condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo preso em 2018. Recentemente, o ex-presidente Lula teve as suas condenações anuladas devido à comprovação de parcialidade no seu processo. Apesar de todo o escândalo de corrupção, Lula conseguiu eleger a sua herdeira política, Dilma Rousseff, nas eleições de 2010. Economista de formação, Dilma foi uma ativista contra a ditadura militar brasileira, chegando a ser presa e torturada. Assumiu o governo do país em janeiro de 2011. Como vocês estão vendo aí no desenho, Dilma não concluiu seu mandato. Alguém aí sabe dizer o porquê? Chama no probleminha e lança aí nos comentários. Dilma foi a primeira mulher eleita para o cargo de presidente do país. A então presidenta deu continuidade ao modelo governamental do seu antecessor com a expansão de programas sociais, com a criação do Plano Brasil Sem Miséria e do programa Mais Médicos. A presidenta ainda foi responsável pela sanção da Lei de Acesso à Informação, em 2011, que regulamenta o direito de acesso à informação pública pela população. Além disso, criou a Comissão Nacional da Verdade, que tinha a intenção de investigar os crimes cometidos contra os direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988, especialmente os cometidos durante a ditadura militar. Em 2013, Dilma ainda se viu envolvida em um escândalo internacional após ter sido revelado por um ex-analista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos que o seu governo havia sido alvo de espionagem pelo governo americano nos anos anteriores. O governo Dilma foi diretamente influenciado pela recessão econômica mundial e, durante o período, houve a queda do PIB, o aumento do desemprego e o aumento da inflação no país, especialmente durante seu segundo mandato. Apesar da crise econômica, o governo investiu na preparação do país para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, o que acabou impulsionando uma série de manifestações no ano de 2013 e de 2014, mostrando a insatisfação da população com o aumento do custo de vida. As manifestações de 2014 giraram em torno de uma série de gritos de ordem e, dentre eles, o "não vai ter Copa". Mas teve sim. A presidenta Dilma conseguiu se reeleger em 2014, em uma eleição marcada pela polarização política e pela disputa acirrada com seu principal oponente, Aécio Neves. O início do seu segundo mandato foi marcado por uma série de escândalos de corrupção, com a abertura da Operação Lava Jato, pela forte crise econômica e política e pressão social devido à situação que o país se encontrava. Somado a todos esses fatores, a então presidenta não possuía uma grande base de apoio no Congresso, o que dificultava a aprovação de leis e medidas propostas pelo governo federal. Com todo esse contexto caótico, em 2015, foi aberto um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi acusada de dar pedaladas fiscais para aliviar as contas públicas e, assim, desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Com toda a polarização política e ideológica que já estava rondando o país, o povo foi às ruas em manifestações a favor e contra o impeachment da presidenta. Em agosto de 2016, o processo foi concluído e Dilma foi considerada culpada. Vale ressaltar que boa parte do argumento de defesa de Dilma e de seus apoiadores era a ideia de um golpe em curso. A aprovação de uma lei que, a grosso modo, autorizava a prática das pedaladas fiscais sem autorização do Congresso apenas alguns dias depois do seu impeachment acabou levantando algumas suspeitas. Sendo obrigada a se retirar do governo, o poder executivo foi assumido pelo seu vice, Michel Temer, filiado ao PMDB. Ele já ocupava o cargo de presidente interino desde o afastamento de Dilma Rousseff durante o processo de impeachment e, com a sua conclusão, assumiu o cargo de presidente de forma definitiva. Formado em Direito, seu mandato se iniciou no final de agosto de 2016. Seu governo teve uma forte oposição daqueles que não concordaram com o afastamento da sua antecessora e foi marcado por campanhas como Fora Temer. Com a justificativa de tirar o país da crise econômica em que ele se encontrava, uma das principais ações de Temer foi a aprovação da proposta da Emenda Constitucional 241, que congelou os gastos públicos durante 20 anos, apenas com algumas exceções. Outra importante ação do governo Temer, em 2017, foi a reforma trabalhista que flexibilizou a consolidação das leis trabalhistas no país. O governo de Temer foi marcado pela defesa de uma menor intervenção do Estado na economia e a implantação de reformas que, segundo ele, visavam reconquistar a posição do Brasil como um país favorável para investimentos externos. Seu governo também foi marcado por uma série de polêmicas, dentre elas com seu quadro ministerial, uma vez que o governo foi acusado de manter um quadro sem diversidade, pois não havia mulheres, a princípio, dentro dos ministros escolhidos. Além disso, a utilização das Forças Armadas para conter manifestações contra sua figura também se tornou alvo de críticas por parte da população e de especialistas. Outra crítica ao seu governo foi a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018.
Após a sua saída do poder, Temer virou réu na Lava Jato, acusado por crime de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em março de 2019, o ex-presidente chegou a ser preso. No início de 2021, foi absolvido. Até aqui, já deu para perceber que a política brasileira está literalmente marcada pela expressão babado, confusão e gritaria. Seria cômico se não fosse trágico. Dentro desse processo de polarização política e ideológica, Jair Messias Bolsonaro, o militar reformado, conseguiu ganhar as eleições de 2018, que foram marcadas por um atentado contra o próprio Bolsonaro, pela forte polarização ideológica e política da população, pela propagação massiva de fake news nas redes sociais e por discursos polêmicos. Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019 pelo PSL e é o atual presidente. Assumiu com um discurso conservador e favorável ao neoliberalismo. Seu governo tem sido marcado por uma série de polêmicas em torno dos mais diversos tipos de assuntos, como a ampliação do acesso a armas de fogo, a troca constante de ministros, declarações ofensivas sobre outros países como a China, diminuição dos investimentos nos cursos de humanas e críticas ao Congresso Nacional. Atualmente, seu governo vem sendo ainda mais questionado por seus opositores devido à sua gestão no país com relação à pandemia do coronavírus. No início de 2021, foi aberta uma CPI do Covid para apurar possíveis falhas e omissões do governo federal durante a pandemia do coronavírus. Dentro de um contexto de grave crise econômica, social, sanitária e política, o início de 2021 tem sido marcado por manifestações em apoio ao presidente e por manifestações a favor do impeachment do mesmo. Ufa, chegamos ao fim desse rolê presidenciável e já deu para perceber que o Brasil não é para amadores. Agora, é só você baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando quiser, no conforto da sua casa. Peraí. Não me deixa ainda não. Já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Ah, tem mais uma coisinha. Toma aqui um link para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Meu povo, até a próxima!